E aí, pessoal, tudo bem? Vamos iniciar uma aula inicial, digamos assim, né? A nossa primeira aí para ver como que vai funcionar essa metodologia aí, meio, meio nova para nós, né? Mas de qualquer forma, acho que a gente tem que todos juntos aí, um jargão bastante usado aí, nos superarmos e tentar buscar o melhor caminho para todos nós, tá? Então, dando continuidade aí à nossa matéria, aí, vamos tratar agora do artigo 129, Código Penal, Direito Penal 3. A aula é sobre lesão corporal. Vamos falar tudo sobre lesão corporal, vou fazer um apanhado tudo para vocês. E ao final a gente deixa ali alguns comentários ali que vocês quiserem fazer comentários ali, fiquem à vontade, tá? Dê um like lá, dê um curtir na aula aí, se vocês gostarem. É a primeira que estamos fazendo aí, vamos tentar nessa experiência aí, ver como que vai ser, tá? Vou pedir para que vocês busquem ali me acompanhem ali com a lei, né? Nós estamos falando aí do artigo 129, no Código Penal, que é o que a gente já está acostumado, digamos assim, tá? Então vamos lá. Primeiramente, o que a gente tem que buscar? Tá? O bem jurídico tratado nessa lei, ele vai falar sobre o bem jurídico corpo. Ele fala aqui, vocês estão me acompanhando aqui, ó, lesão corporal, lesões corporais, vai abrir um capítulo novo, nós estamos tratando até agora sobre crimes contra a vida, encerrou os crimes contra a vida e agora nós vamos começar a falar sobre crimes contra o corpo, contra a integridade física e psíquica. Tá? Eu vou tentar ser um pouco mais breve, né, para não ficar maçante, para não ficar pesado de vocês assistirem, e vou buscar o melhor aqui nesta metodologia nova que nós estamos tratando, ok? Então, bem jurídico, como vinha falando, é o corpo, tá aqui, uma lesão corporal, e vai falar o corpo. O corpo a gente poderia traduzir um pouco melhor ali, para não trazer essa tradução do alemão ali bem complicada, seria aqui, ó, integridade corporal e saúde da pessoa, tá? Integridade corporal e saúde, basicamente é isso, integridade física e psíquica, né? Essa é a ideia. Quando a gente vai falar do corpo aqui, nós temos algumas coisas que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Então, assim, ó, primeiramente, o que nós temos aqui? Quando se fala em corpo, o que eu posso pensar no corpo? Nesse conjunto, tanto externo, físico, propriamente dito, a ideia de talvez uma lesão no braço, uma lesão no rosto, que produza hematomas, que produza vermelhão, que produza sangramento, qualquer tipo desse tipo de lesões, desse tipo de consequências das lesões, vocês podem pensar, podem usar aí como sendo lesão corporal. Perfeito. Agora, não necessariamente são até taxados, utilizados pela nomenclatura como lesões cruentas, né? Que são aquelas lesões que deixam marcas, que deixam vestígios propriamente dito. Inclusive, a gente se socorre lá do artigo 158 ali do Código de Processo Penal para mostrar lá que todos os crimes que deixam vestígios, necessariamente temos que fazer exame de corpo de delito, lembram disso? Acho que é a aula do professor de Processo Penal de vocês, que já deve ter tratado sobre isso, tá? Então nós temos lá, quando se fala nesse bem jurídico, corpo, integridade física e psíquica, o que eu posso pensar disso, tá? Ele é um bem jurídico que eu posso dispor, né? O corpo é meu, eu posso dispor da maneira que eu bem entender. Então eu posso participar, e exemplo disso, posso participar de eventos, de práticas esportivas, que muitas das vezes ela acaba levando para nós um pouco de algumas lesões. Então nós temos lá, sei lá, a luta de boxe, por exemplo. A luta de boxe nada mais é do que lesões corporais simultâneas nos dois lutadores que estão ali, perfeito? E um jogo de futebol, um jogo de hóquei no gelo, o próprio basquete, e tantos outros esportes, práticas esportivas, o UFC ali, o MMA, para não usar o nome em si ali. Então são lutas ou práticas desportivas que geram lesões corporais mútuas nos envolvidos.
né, nos dois envolvidos, se tiverem mais pessoas envolvidas ali, no jogo de futebol, por exemplo, muitas pessoas envolvidas, né? E temos também cirurgias estéticas, por exemplo, próteses mamárias, qualquer outro tipo de cirurgias, seja de caráter estético ou não, mas mais estético a gente consegue entender um pouco melhor a questão da estética. E tem também a cirurgia de mudança de sexo, por exemplo. E temos também, além das cirurgias, temos os piercings, temos as tatuagens. Todas essas são violações ou lesões ao nosso próprio corpo, né? Que as pessoas fazem sozinhas, fazem com outras, mas envolvendo esporte, envolvendo as tatuagens, envolvendo os piercings, envolvendo cirurgias eletivas, estéticas ou não, tudo isso que nós podemos estar falando aqui, lá envolve a ideia de que são lesões corporais praticadas nas pessoas. Aí vocês vão lá, mas professor, não dá para entender, porque como é que eu vou falar de lesão corporal? Tá te falando aqui, nós temos uma lesão, vamos voltar lá na lei. Estão observando, então vamos lá, integridade corporal e saúde. Como é que eu vou falar de lesão? Como é que eu vou falar de lesão bem jurídico? Todos os exemplos que eu dei ali não é crime, tá ali, tá taxado no artigo 129. Por que que não é crime, né? Voltamos aqui. Por que que não é crime? Não é crime porque há primordialmente o consentimento do ofendido. Esse é o principal ponto, esse é o detalhe que vocês têm que ter em mente, tá? O consentimento do ofendido. Então, anotem lá, consentimento do ofendido. Por quê? Porque no momento que eu vou numa clínica fazer uma cirurgia, no momento que eu vou num estúdio de tatuagem, fazer um piercing, fazer uma tatuagem, qualquer que seja ela, eu estou permitindo isso, estou autorizando isso. Ou numa prática esportiva, estou autorizando dentro das regras do desporto. Claro, dentro das regras do desporto. Então, vamos lá, sei lá, dar um exemplo, talvez um pouco esdrúxulo, mas serve aqui a título de exemplificação. Vamos pensar lá no futebol. Nós estamos num jogo de futebol, eu lá na área, aguardando para cabecear uma bola, um cruzamento. Vai lá um cruzamento que vai vir de um escanteio, por exemplo. Então, estou lá para cabecear uma bola na área, jogador de linha, não o goleiro. Estou dentro da área para cabecear, tentar fazer o gol. Esse é o objetivo. Então, eu estou lá. Se eu subir na bola para cabecear e de repente esbarrar com o goleiro, esbarrar com outro jogador, machucar meu rosto, machucar o ombro, cabeça, alguma coisa assim, faz parte do jogo, faz parte do esporte. Eu permiti isso, eu consenti isso no momento em que eu aderi àquela prática esportiva, ok? Agora, por outro lado, para usar o mesmo exemplo ainda, se eu, ao subir para cabecear aquela bola, levar um soco na cara do goleiro, não nem do goleiro, vamos pensar de um zagueiro. Vou eu subir para cabecear, vem um zagueiro me dar um soco na cara. Me permite eu consenti com isso? Não, aí não. Aí de forma alguma eu não consenti. É neste momento, por que eu não consenti? Porque foge da regra do desporto. A regra do desporto era dizer que eu poderia eventualmente quebrar uma perna no jogo de futebol, poderia eventualmente machucar o ombro, machucar um braço, machucar a cabeça, uma cabeçada quando disputa uma bola no alto, isso é até relativamente comum. Agora, isso está dentro da regra do esporte, não é do esporte, não é lesão corporal. No entanto, no momento em que eu sofro um soco no rosto, um soco na cabeça, do zagueiro, isso não está dentro da regra. Né? Estou dizendo soco, assintosamente. Tá? Isso não está dentro da regra. Então vamos voltar lá. Neste caso é o que a gente chama de entrada criminosa. O futebol é bastante comum, para quem está mais adepto aí ao futebol, é bastante comum pensar. Isso é uma entrada criminosa. Por quê? Porque há uma tipificação aqui no artigo 129, por exemplo, que é a ofensa à integridade corporal de alguém. Perfeito? Conseguimos fazer uma prévia dessa ideia de que o que seria lesão, o que seria permitido ou não permitido, porque o corpo, como eu gosto de dizer, o corpo é um bem jurídico disponível. Eu posso dispor, posso agir como bem entender com o meu corpo. Ok? Vamos continuar então. Vamos lá. Primeiro, antes de eu adentrar propriamente dito aqui
nos sujeitos do delito ali, vamos tratar primeiro só uma qualificação aqui mais fácil. Então, nós temos lesão corporal. O caput do artigo, é isso que eu estou grifando aqui para vocês, o caput do artigo, nós teremos a lesão corporal de natureza leve. Tá? O parágrafo primeiro, já propriamente dito aqui pelo tipo, lesão corporal de natureza grave. Lembram quando eu falava para vocês diversas vezes, nós temos uma lesão corporal de natureza grave. Quando? Quando estiver lá no 129, depois eu explico para vocês o que é lesão grave, que necessariamente não é o que a gente acha que é grave. Grave teria que atender alguns postos lá, alguns incisos, algumas disposições legais lá do artigo 129. Então está aqui, lesão grave. A doutrina divide essa lesão grave, que está dentro, compreendido para o primeiro e para o segundo, ela divide em duas partes. Ela divide o parágrafo primeiro como sendo lesão grave, propriamente dito, e o parágrafo segundo como se fosse lesão gravíssima, tá? Mas isso é só uma classificação doutrinária, de qualquer forma serve para vocês terem essa diferenciação. Sempre que falar em lesão grave ou gravíssima, ela estaria classificada dentro desse conjunto todo aqui, lesão grave, estaria aqui dentro de tudo isso, ok? Continuando, parágrafo terceiro, lesão seguida de morte, está aqui, já está dito claramente. Então, quando eu falo em lesão seguida de morte, se tem sempre dito pela doutrina, às vezes assim, uma lesão seguida de morte, se fala doutrinariamente, às vezes, há um homicídio préter-intencional. O que é homicídio préter-intencional? É uma lesão corporal seguida de morte. Por quê? Porque o elemento subjetivo deste tipo aqui, do parágrafo terceiro, esse aqui que estou grifando para vocês aqui, o elemento subjetivo é o chamado, é o dito préter-dolo, né? Então, nós temos o préter-dolo, que é o dolo na primeira conduta e a culpa no resultado, a culpa na consequência. Dolo na primeira conduta e culpa no resultado. Qual é a primeira conduta? Vou voltar lá. Fica mais fácil para compreender. Qual é a primeira conduta? A lesão corporal. Esse é o crime. Lesão corporal. Qual é o resultado? Resultado, morte. Perfeito? Então, quando nós temos aqui lesão corporal seguida de morte, nós podemos falar claramente aqui em homicídio préter-intencional. E é uma pegadinha até de concurso que homicídio préter-intencional não está previsto lá no artigo 121, por exemplo, que é crime de homicídio, que nós já vimos. Ele está dizendo, referindo-se à lesão corporal seguida de morte. Ok? Aqui no parágrafo 4º é uma causa de diminuição de pena, que ele é absolutamente idêntico ao parágrafo 4º do 121, do parágrafo 1º do 121, perdão, corrigindo, que é o quê? Quando a gente age impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob domínio da violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, lembra? E aí ele tem a mesma porcentagem, o mesmo quanto, melhor dizendo, de redução de pena, ou seja, de 1/6 a 1/3. Absolutamente igual à lesão corporal, ao homicídio. Lá nós temos o homicídio privilegiado, lembra? Aqui nós estamos falando do lesão corporal privilegiada. Mesma coisa. Aí no parágrafo 5º algumas substituições de pena. No parágrafo 6º, deveras importante, nós vamos falar da lesão culposa. Lesão culposa, aquela que o elemento subjetivo do tipo é a culpa e não o dolo. Permite-se, então, a culpa, ela é exceção, excepcional, mas está aqui, se permite a culpa neste caso, e ela é tratada nas suas três modalidades. Lembram? Negligência, imprudência e imperícia. Perfeito? Temos mais algumas causas de aumento de pena e vamos abrir a violência doméstica, que é onde encerra o tipo penal, que é violência doméstica. A violência doméstica, como ele fala aqui, a violência doméstica toma um pouco de cuidado, tá? A violência doméstica não é a Maria da Penha. Lei Maria da Penha é essa aqui, ó. Eu estou com o mouse aqui, olha aqui, ó. Lei 11, apontando aqui para vocês, 11.340. Essa é a Lei Maria da Penha. Na Lei Maria da Penha, ela surtiu efeitos em diversas legislações, diversos dispositivos legais, tanto penal quanto processual, como eu já havia dito para vocês. Lá no 121, por exemplo, isso já era previsto, lembra? Então, o que acontece aqui? A Lei Maria da Penha alterou o parágrafo 9º, inseriu o parágrafo 9º com algumas alterações e aumenta a pena. Basicamente aqui, o parágrafo 9º é uma lesão corporal leve, só que dentro das relações domésticas. Dentro das relações domésticas, como eu estou mostrando aqui. E eu já explico eles aqui. O parágrafo 9º, 10º, 11º, 12º é tudo relacionado à violência doméstica. Ok? Vamos retomar aqui.
mais uma coisa. A lesão corporal caput, o caput é artigo 129, caput, ou seja, a lesão corporal leve, além do parágrafo 6º, que é a lesão corporal culposa, tá aqui, culposa, perfeito? Então, a lesão corporal leve e a lesão corporal culposa, elas são, eu vou abrir aqui uma outra janela aqui, ação de natureza pública condicionada. Pública condicionada. Por que pública condicionada? Porque é o único que está escrito numa outra legislação, não se apavore. Lembre que eu disse a vocês, a regra é que sempre que ela é pública e incondicionada, todos os tipos penais, pública e incondicionada. Quando não for pública e incondicionada, a legislação vai falar para vocês, perfeito? A legislação vai falar para vocês. No entanto, há uma exceção deste caso que vai estar previsto na Lei 9.099 de 95, que é esta que eu abri para vocês aqui. Lei 9.099 de 95 é a lei que criou juizados especiais, tanto cíveis quanto criminais, perfeito? Está de 95 essa lei. Ao criar essa lei, ela alterou alguma coisa na ação penal lá nos crimes de competência dela e alterou, consequentemente, a lesão corporal leve, no caput do artigo, e alterou a lesão corporal culposa, que está no parágrafo 6º do 121, tá? Do 129, perdão. Então, vamos lá. Vamos lá no 129, vou voltar aqui. Aqui no 129, então, lesão culposa, que é o parágrafo 6º. E o caput, lesão leve, lesão culposa e lesão leve, elas são de ação penal pública condicionada. Veja aqui no artigo 88 da Lei 9.099 vai dizer isso. Então, olha só. Além das hipóteses do Código Penal e da legislação especial, dependerá de representação a ação penal relativa aos crimes de lesões corporais leves e culposas. Tá? Leves e lesões culposas. Está aqui. Ó. Então, essas, diz aqui, ó, dependerá de representação. Então, se depende de representação, ela é uma ação penal pública condicionada. Ok? O restante da legislação, vou voltar aqui. O restante da legislação, não. O restante da legislação, aí ela é pública condicionada mesmo. Pública incondicionada, perdão, me expressei. Então, vendo uma coisa. Desculpe aí, ainda é meio. Vamos voltar aqui, ainda é meio novo para mim, né? Digamos desta forma, ainda meio me atrapalha um pouco aqui gravando o vídeo, mas é isso aí, tá? Desculpem, tomar a garrafa aqui. Vamos lá, vamos voltar. Então, a lesão corporal, dando continuidade, vamos falar, já falamos do bem jurídico, o corpo, já falamos essa questão do consentimento do ofendido, e vamos falar agora do sujeito do delito. Quem são os sujeitos do delito? No 129, ele vai tratar que é crime comum, qualquer pessoa pode ser o sujeito ativo, e o sujeito passivo também, qualquer pessoa, é aquela que sofre a lesão corporal, que seria o responsável, o titular do bem jurídico, como a gente já sempre tratou, ok? O tipo objetivo vai falar ofender a integridade corporal ou a saúde de outro. Ou seja, o verbo nuclear que nós estamos falando aqui é de ofensa, ofender. De que forma é essa ofensa? De que forma ofender? É livre, né? Doutrinariamente, ele é classificado como livre. Ou seja, de qualquer forma que vocês pensarem em ofensa à integridade física, à integridade corporal, nós estamos falando aqui desse crime, perfeito? Então, qualquer forma. Quando ele fala integridade corporal, como eu disse para vocês, aquelas lesões cruentas, aquelas lesões que deixam vestígios, sangue, hematoma, que aparecem necessariamente, né? E nós temos, muitas vezes, a ofensa à saúde da pessoa. Então, pode ser tomar algum medicamento, alguma substância lesiva à saúde da pessoa, e esse saúde, ninguém está falando aqui em perigo de morte, não necessariamente. Nós estamos falando de levar perigo à vida, não precisa. Nós estamos falando de qualquer tipo de lesões à saúde. Colocou lá um medicamento, um laxante lá numa bebida da pessoa, e aí a pessoa ficou com aquilo fazendo mal no estômago e tal, acabou indo pro trono e teve uma vida de rei por algum tempo lá, sentado no trono e tal, e aquilo
mexeu com a flora intestinal, mexeu com todo o funcionamento do aparelho digestivo daquela pessoa, isso aí já serve como lesão à saúde, perfeito? Então, quando se fala em lesão ou integridade física, aquelas que deixam hematomas, que deixam sangue, que deixam algo aparente, um vermelhão, já serve, tá? Ou a integridade à saúde é aquela que muitas vezes não se aparenta, não tem como eu saber daquela lesão ali, tá? A integridade, a saúde daquela pessoa, tudo bem? Com relação à pena, aqui vocês estão vendo de 3 meses a 1 ano, né? Ele vai caber a substituição de penas, vai seguir o rito do juizado especial, mas isso a gente trata um pouco mais apartado uma próxima vez, se for necessário vocês compreenderem, uma vez que terão essa aula ainda em outros momentos, com outros professores, provavelmente, né? Que vai falar de juizado especial. Mas, pela quantidade de pena, dá para ver que cabe alguns institutos despenalizadores lá daquela legislação, perfeito? Quando eu falo de elemento subjetivo, então, ofensa à integridade corporal, exemplo, eu acho desnecessário tratar de algum tipo de exemplo, uma vez que nós temos infinitas possibilidades de causar lesão corporal àquelas pessoas. Agora, estamos falando aqui um pouco de lesão leve. Quando a lesão é muito mais branda do que a própria leve, sei que é meio complicado pensar dessa forma, mas vamos pensar lá, uma lesão extremamente branda. Então, um tapa no rosto, uma bufetada de alguém, né? Desta forma. Esse tapa no rosto, ele é tratado muitas vezes como uma contravenção penal chamada de vias de fato, perfeito? Então, ela não chega a se enquadrar num crime de lesão corporal, mas sim uma contravenção de vias de fato, ok? Dando continuidade, as perguntas, se eventualmente no meio do vídeo que vocês estiverem assistindo coloca nas descrições, coloca a pergunta lá, professor, não entendi isso aqui, o que seria aquilo, o que seria aquilo outro, vai escrevendo ali, que de qualquer forma eu tento responder pela própria subscrição ali do vídeo, que eu vou deixar lá no meu canal, acessem meu canal lá, Frederico Jorge, né, e se inscrevam lá e vão ter acesso a todos esses vídeos aí. Perfeito? E, de qualquer forma, quando fizermos as nossas reuniões, que eu vou estar marcada a primeira reunião lá, no primeiro dia de aula de todos, como já foi falado, nas nossas reuniões só, pequena pausa, nossas reuniões, a gente tira alguma dúvida que precisar, ok? O vídeo já vai estar disposto disponível para que vocês assistam antes. Então, vamos lá. Retomando. No artigo 129. Elemento subjetivo do tipo. Qual é o elemento subjetivo do tipo? Aqui é o dolo. Nós estamos falando de dolo, né? Principalmente o caput do artigo. A lesão corporal como um todo, ela admite a figura dolosa, não precisa do elemento subjetivo específico, qual é a finalidade da lesão, basta ter intenção, consciência de querer ofender a integridade física, a integridade corporal e da saúde de outrem, né, de qualquer pessoa. E nós temos também a possibilidade da lesão como elemento subjetivo culpa, também há necessidade. Lembrando que no dolo aqui cabe o dolo direto ou o dolo eventual, por mais óbvio que seja. E também a ofensa, que a integridade pode ser uma conduta comissiva, lembra que nós falamos lá no 121, lá quando fala de homicídio, é uma conduta comissiva de querer ofender a integridade da pessoa, né? A ofensa, o verbo nuclear ofender, ele já traduz que é uma ação comissível, mas também pode ser omissivo, naquelas condições lá do dever de garantidor. Lembram lá que a gente tratou lá no artigo 13 do Código Penal, vai falar que o dever de garantidor, quando eu, naquelas 3 hipóteses, quando eu devo e posso evitar o resultado, a minha omissão é penalmente relevante. Então, se eu me omitir quando deveria agir, na condição de garantidor, dentro das 3 hipóteses, que vocês já sabem lá, que seria quando eu crio o risco, quando eu, por lei, né, o pai, a mãe, ou aquela contratual que eu aceito aquele encargo, o bombeiro, que às vezes até confunde com a lei, o próprio bombeiro, mas pode ser o bombeiro no salva-vidas, na praia, pode ser a babá cuidando da criança, né? Todos esses são os deveres de garantidor, tá? Então, o elemento subjetivo, como disse o dó, retomando, e admite culpa. Vamos descer lá só para mostrar a culpa bem rápida aqui, que não há necessidade de demandar maiores cuidados, né? A culpa está aqui, lesão culposa, tem uma pena relativamente baixa, de 2 meses a 1 ano. Por quê? Justamente porque não há dolo na conduta, é culpa. Eu vou agir, vou desenvolver uma conduta qualquer, né? Desenvolver uma conduta qualquer, e essa conduta ela é tida como culposa, uma vez que eu não tenho intenção de causar aquela lesão à pessoa, perfeito?
nós estamos falando de uma lesão culposa, nas 3 modalidades, negligência, imprudência ou imperícia, ok? Lembrando, na culpa não admite tentativa, por favor. Lesão culposa, tentativa demandaria vontade, intenção. E na culpa, não tem como a gente falar intenção, perfeito? Por quê? Porque a figura culposa é uma ausência do dever de cuidar, perfeito? Uma violação ao dever de cuidar. Finalmente, vamos falar, para encerrando essa primeira parte aqui, vamos falando sobre a questão da consumação e tentativa. Quando vai se consumar essa conduta? Então, o crime de lesão corporal é um crime material. Vai se consumar no momento que alcançar o resultado delituoso, o resultado previsto no tipo. Como eu estou falando de uma lesão corporal, como eu estou falando de que é uma ofensa à integridade corporal e à saúde de alguém, então o resultado naturalmente previsto no tipo é a ofensa à saúde ou ao corpo. Logo, eu vou ter a consumação no momento que alcançar essa lesão, seja qualquer tipo de lesão. A lesão pode ser mais leve e parecer que ela seria muito mais grave, mas foi impedida por alguém, por exemplo, eu vou lhe dar uma surra. Vou lhe dar uma surra. E parte para cima da pessoa e dá um soco, 2 socos e alguém segura. Aguenta aquela pessoa, não, para, não faça mais isso. Separa a briga, por exemplo. Então, aquele 1 ou 2 socos serviu para caracterizar a lesão corporal. Professor, mas não sangrou? Doutor, não tem hematoma? Não tem problema nenhum, né? Houve a lesão corporal, perfeito? Agora, ele ia bater muito mais, ele ia dar uma surra no rapaz, provavelmente, porque era o que ele havia prometido. Isso há uma tentativa, porque ele impediu de que a pessoa desse mais socos e pontapés, talvez, contra aquela vítima? Não, de hipótese nenhuma. Por quê? Já está consumado, uma vez que já teve lesão ao corpo, portanto, já consumou o delito. Se foram poucas lesões comparada ao que foi ameaçado, ainda assim nós estamos falando de lesão corporal culposa, ok? Tentativa seria quando é impedido de prosseguir por circunstâncias alheias à sua vontade, ou a gente não consegue prosseguir na conduta dele e alcançar o resultado final da sua ação delitiva, que era da sua intenção, que era o quê? O resultado, a lesão corporal, no nosso caso, a lesão à integridade ou à saúde, neste tipo que nós estamos tratando, ok? Então, nós estamos falando aqui de lesão corporal tentada quando tiver que for impedido, for interrompido esse intercrimes. E aí nós estamos falando lá do artigo 129, cumulado com o artigo 14, inciso 2º do Código Penal. Lembram lá, né? Artigo 14, inciso 2º, vou remeter vocês lá para falar que aquilo seria a tentativa de lesão corporal. Ok? Penso que já deu para ter uma noção bastante espaçada aqui dessa condição da lesão corporal aqui, e agora a gente vai conseguir prosseguir com os seus parágrafos, perfeito? Dúvidas, não esqueçam, deixam lá inscrito lá nas subscrições ali, para que a gente possa depois atendê-los. Então vamos lá. Lesão corporal de natureza grave. Me acompanha aqui. Parágrafo primeiro, ele vai falar lesão corporal de natureza grave. Então, dentro desse conjunto que nós já estudamos da lesão corporal, nós temos a grave. Então, o que ele vai dizer? Se resulta, preste bem atenção, estamos falando de uma ofensa à integridade física e psíquica que resulta, ofensa à integridade física, psíquica, saúde da pessoa, e que resulta em alguma coisa, para ser classificado como lesão grave. Resulta em quê? Inciso primeiro, incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Perfeito? Então, isso, eu vou me socorrer aqui do CPP, para vocês verem. Quando ele fala incapacidade para as ocupações habituais, como é que eu vou ter isso daqui? O que eu vou ter de possibilidade? Quando eu falo, coloquei aqui o código de processo só para mostrar para vocês. Então, quando eu falo aqui incapacidade de ocupações habituais, o que é ocupações habituais? Pode ser entendida como qualquer tipo de conduta. Atualmente, nós estamos todos, em face do Covid-19 aí, nós estamos todos incapacitados de desenvolver nossas ocupações habituais, por exemplo. Nós estamos trabalhando. Não precisa ser necessariamente trabalho, pode ser alguma coisa linkado a outros hobbies, a outras
práticas comuns e habituais daquela pessoa, perfeito? Para ter o parágrafo primeiro, inciso primeiro aqui, uma lesão corporal na natureza grave, eu teria que ter essa incapacidade de preocupação habitual aqui por mais de 30 dias. Preste atenção. Não são 30, são mais de 30. E aí, vamos lá. Lembram que eu falei para vocês que este crime, especialmente, é um crime que deixa vestígio, que o professor de processo penal certamente tratou com vocês sobre aquela hipótese dele necessariamente ter que fazer o exame de corpo de delito. Então, eu estou abrindo aqui, ó, abri aqui, ó, do exame de corpo de delito, né, no Código de Processo Penal, CPP, no seu artigo 158. Então, ele vai dizer lá: quando a infração deixar vestígio, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, tá aqui, exame de corpo de delito. Então, a lesão corporal, ela é necessária o exame de corpo de delito, vocês estão vendo aqui. No entanto, eu tenho também, e aí isso que eu quero trazer à tona, houve uma alteração legislativa aqui bastante importante, em 2019 aqui, né, que é a cadeia de custódia, mas o professor de processo penal vai falar isso para vocês. O que eu quero é aqui o 159. Então, aqui. Exame de corpo de delito, Perdão, não 159, não 168. Tá aqui, 168. Então, no 158, vocês viram que ele era necessário. Vou lá no código, nós estamos falando por mais de 30 dias. Então, a lesão corporal está aqui, ó. A lesão corporal, ela é comprovada pelo exame de corpo de delito. Agora, como é que eu provo que fiquei mais de 30 dias incapacitado de desenvolver minhas ocupações habituais? Como provo isso? Aí vamos lá. Como é que eu vou provar? Artigo 158 do Código de Processo Penal provou a lesão. E o 168 do CPP vai falar: em casos de lesões corporais, se o primeiro exame pericial tiver sido incompleto, proceder-se-á com o exame complementar. É isso aqui que eu quero, exame complementar. Aí ele vem, desce no parágrafo segundo e diz aqui está a explicação perfeita para o que a gente está tratando. Vamos lá, parágrafo segundo. Ele vai dizer: se o exame tiver por fim, precisar da classificação do artigo 129 para a primeira inciso primeiro, que é o que nós estamos falando, deverá ser feito logo que decorra o prazo de 30 dias contado da data do crime. Ok? Então, vamos lá. Teve a lesão, fiz exame de corpo de delito. Processo isso. Teve a lesão, fiz exame de corpo de delito. Provou que teve lesão. Ok. Como é que eu vou falar que há lesão corporal de natureza grave, professor? Que é aquela lá do 129 para a primeira. Incapacidade, ocupações habituais por mais de 30 dias. Como é que eu vou comprovar isso? Com o exame de corpo de delito complementar. Esse exame de corpo de delito complementar deve ser feito obrigatoriamente, tão logo seja passados 30 dias após a data do crime, a data da lesão. Teve lesão hoje, conta-se 30 dias, a partir de 30 dias eu posso fazer o exame de complementar. Agora, cuidado, não precisa ser no 30º dia. Pode ser que 32, 35, 40, 45, 60, tanto faz. Desde que, na data que eu faço o exame, prove que eu ainda tenho aquela incapacidade para minhas ocupações habituais. Ok? Aí, se tiver, está comprovado por exame de corpo de delito complementar. Detalhe, pegadinha de concurso, vou fazer para vocês, pergunta destas. Detalhe, se eu não fizer o exame de corpo de delito complementar, passados 30 dias, eu não provo essa lesão grave. Não está provado. Logo, a gente volta para uma lesão leve. Ok? Só é lesão grave se ficar comprovado esse por mais de 30 dias. Perfeito? Vamos lá, próximo. Perigo de vida. O que é perigo de vida? É engraçado falar em perigo de vida. Deveria ser perigo à vida, né? Ou perigo de morte. Então, o que é o perigo de vida? É quando uma lesão, não importa a monta da lesão, leva um perigo que a pessoa efetivamente possa vir a morrer. Pudesse ter morrido, não morreu porque deu sorte, talvez, né? Houve um perigo nítido aqui à vida daquela pessoa. E aí, qualquer que seja o tipo de lesão que passarem na cabeça de vocês. 3, inciso 3, debilidade permanente de membro, sentido ou função.
Aqui ele fala, preste atenção, debilidade permanente. Debilidade, fica débil. Débil, né? O que é débil? É debilitado, reduz a sua função. Então pode ser o braço. Tem um conhecido lá que caiu de moto e está com o braço, perdeu os movimentos do braço. Ele anda com o braço como uma tipóia, que ele perdeu os movimentos do braço, do dedo, chegou até a atrofiar já a mão dele. Ele não mexe no braço, não tem mais função. Então, a debilidade está débil, né? Há uma debilidade, olha aqui, debilidade permanente. Não volta mais. Não é a debilidade transitória por algum período, permanente. Seja do membro, seja do sentido ou da função daquilo ali, ok? O que nós temos de um pouco de dificuldade só é os olhos, tá? Os olhos, vamos lá, arrancou a pessoa, perdeu um olho. Ela aqui ficou o pirata, o Jack Sparrow. Então, perdeu um olho. O que acontece nessas condições de que a pessoa perdeu um olho? Se vocês observarem, vamos falar, houve uma perda. Vamos lá, vamos voltar lá só para ver. Houve uma debilidade da função, da visão, ou houve uma debilidade do membro, do sentido. Mas entendam, a pessoa consegue enxergar, não consegue enxergar? Sim. Então a função, os olhos têm a função de visão, a função está débil. Função está débil. Por quê? Porque lá no parágrafo 2º, que é as gravíssimas, ele tem basicamente a mesma configuração. Ó, no inciso 3, do parágrafo 2º, ele vai falar aqui, ó, perda ou inutilização do membro sentido função. Enquanto que no parágrafo 1º, inciso 3, ele fala debilidade permanente. Então, nos olhos, vamos lá, ficou cego, perdeu um olho, professor, não é perda? Não, porque neste caso ele consegue enxergar. Então, o que ele tem é uma visão monocular. Essa visão monocular fez com que ele teve uma debilidade permanente, ok? E não a perda ou inutilização. Perda é se a pessoa perdesse um braço, perdesse uma função, não enxergasse mais, ficasse cego, totalmente cego, aí sim estaria se encaixando aqui dentro desse inciso. Perfeito? E no inciso 4º, vamos lá, aceleração de parto. O que é aceleração de parto? Veja, aceleração de parto é interromper a gestação natural. Pelo trauma que ela sofreu daquela lesão corporal. Então, a lesão teria, sei lá, teríamos uma gravidez lá com suas 40 semanas, 38, 40, 42 semanas ali, e a pessoa teve o parto com 30 semanas. Por quê? Por causa da lesão, do trauma que ela sofreu, foi vítima daquela conduta lá praticada, daquele crime que nós estivemos avaliando. Então, houve uma aceleração de parto. Nesse caso, lesão grave, uma pena de 1 a 5 anos. Ok? Nós temos no parágrafo 2º, vou deixar aqui os dois na tela para ficar fácil. No parágrafo 2º, que é a pena um pouco maior, de 2 a 8, tá aqui, ele tem basicamente muito parecido com o parágrafo 1º. Ele é um pouco mais grave, né? Por isso a doutrina fala gravíssimo, ok? O inciso 1º vai falar incapacidade permanente para o trabalho. Agora ele fala trabalho, efetivamente, não precisa ser necessariamente uma única fonte de renda da pessoa, mas um trabalho que a pessoa exerça, né? E ela teve aqui uma incapacidade permanente, ou seja, não pode mais trabalhar. Agora entenda, não pode mais trabalhar com aquela função que ela tinha. Sei lá, um jogador de futebol, vou usar aquele jogador de futebol lá da Chapecoense. Não teve um Ruxo, acho que é o Fomo, acho que é um dos dois lá, não lembro, um deles, que teve aquele acidente triste lá com a Chapecoense. Então ele perdeu uma parte da sua perna, lembra? Ele era um jogador de futebol, salvo engano ele era um goleiro. Ele perdeu uma parte da sua perna, infelizmente, né? Aí, vejam, ele teve óbvio que não é crime, né? Porque houve, também, sei lá se não é crime também, a conduta acho que ainda está sendo apurada. Mas o que houve aqui, o que a gente pode tratar para nós aqui, ele perdeu a perna, né? Ele não pode mais jogar futebol, né? Com todo o respeito, um futebol sem que seja para os portadores de deficiência física, não pode mais jogar futebol. No entanto, ele pode fazer outras práticas, outros trabalhos, que é o que ele vem a fazer, né? Pode ser comentarista de televisão, por exemplo, ligado ao esporte, pode ser algum gerente de futebol, alguma conduta, pode ser técnico de futebol, tudo isso ele poderia fazer, mas ele está incapacitado
permanentemente para o trabalho que ele desenvolvia, que era jogador de futebol, em face de ter perdido uma parte da sua perna. Ok? Incapacidade permanente. Enfermidade incurável. Cria-se uma enfermidade que não tem cura. Tá? Então, consequência daquela lesão é uma enfermidade que não tem cura. Várias são elas. Tá? Que a gente possa tratar, qualquer tipo de enfermidade. Perda e inutilização de membro, sentido ou função, já tratei paralelamente com a lesão grave aqui, né, que seria a debilidade, e aqui a perda, como viram. E aqui no inciso 4 ele tem um que é diferente do grave, que não tem no grave isso, deformidade permanente. O que seria deformidade permanente? Normalmente é estético. Quando a gente fala lá no direito civil, lá nos danos estéticos, normalmente tá linkado a esta figura, né? Deformidade permanente. Agora, jogou água quente numa pessoa, a pessoa ficou com lesões permanentemente. O que tem que tomar cuidado? Essas deformidades, elas não podem sair com cirurgias plásticas. Se elas forem passíveis de reparação através da cirurgia plástica, aí nós não temos uma deformidade permanente, porque ela não é permanente. Portanto, não é uma lesão gravíssima, ok? E, finalmente, nós temos o aborto, tá? Finalmente, nós temos o aborto. O aborto, o que é? Lembre-se que o aborto, tomar um pouco de cuidado, ele tem aqui em cima, no grave, a aceleração de parto, e aqui ele tem aborto. O que basicamente vai diferenciar um do outro? Né? Há uma lesão corporal, que o resultado da lesão não confundam com um crime de aborto. Há uma lesão corporal, nós estamos falando, com o resultado aborto, e nesse resultado aborto, né, houve a interrupção da gravidez com a morte do produto da concepção. Aí é o aborto. Se houver interrupção da gravidez e o nascimento da criança com vida, ainda que com algumas sequelas, mas o nascimento da criança com vida, aí há uma aceleração de parto. Veja que é diferente, né? Então, olha lá, lesão grave e lesão gravíssima. Aborto com a morte do feto, da criança. Aceleração de parto com a criança sobrevivendo àquela lesão, ok? Agora, não deixem de ficar tenso. Se resulta, nós estamos falando uma lesão que resulta em aborto. Pergunta bastante capciosa, interessante em concurso público. Fiquem atentos. Qual a diferença de lesão corporal com resultado de aborto do crime de aborto com resultado de lesão corporal? Eles são iguais. Eles vão inverter o momento. Primeiro é lesão e no outro primeiro é aborto. O primeiro, o resultado é lesão corporal grave, então nós temos um aborto com resultado de lesão corporal grave, e no outro nós temos uma lesão corporal grave com resultado de aborto. Qual que vai mudar? Qual é o principal ponto para diferenciar um do outro? O elemento subjetivo. Qual é a minha intenção? A minha intenção era causar um aborto, então eu pratiquei um aborto e causei uma lesão corporal na gestante, então nós estamos falando em crime de aborto com resultado de lesão corporal. Salvo engano, é o artigo 127 que está lá no Código Penal, que está o resultado lesão corporal à gestante. Perfeito? E se for lesão corporal com resultado aborto, que é o que nós vamos botar na tela lá, se lesão corporal com resultado aborto, aí nós estamos falando que a intenção dele é causar uma lesão corporal e o resultado daquela conduta é o aborto. Perfeito? Então, ficamos aqui com a lesão corporal. A lesão corporal é parágrafo grave, parágrafo primeiro, parágrafo segundo é gravíssima, ou ambas como sendo grave. E vamos tratar agora a lesão corporal seguida de morte, ok? Lesão corporal seguida de morte. Nós temos aqui aquela chamada que já disse lá no começo, para que fiquem atentos, é aquela que a gente pode chamar de homicídio prétero-intencional, beleza? Vamos lá. Ele diz aqui, ó, se resulta, nós estamos falando lesão corporal, não se esqueça. Né? Vamos lá. Não se esqueça, então, uma travadinha aqui. Não se esqueça, nós estamos falando em lesão corporal seguida de morte. Então, nós estamos tratando, aqui, ó, nós estamos tratando de uma lesão corporal que o resultado daquela lesão corporal é a morte, ok? Então, o elemento subjetivo aqui é o praeter dolo. Por que o praeter dolo? Porque o que ele quer na primeira conduta dele,
Na primeira conduta, ou na conduta primordial, inicial dele, ele quer causar uma lesão corporal. É isso que ele quer. Mas o resultado desta conduta dele é a morte. Ele quer uma lesão corporal, mas acaba acarretando em morte para aquela vítima. Então nós temos lá. Veja, por que não é homicídio? Por que é lesão corporal seguida de morte? Parênteses. Primeiro, por que não vai a júri? Porque não é um crime doloso contra a vida, lembra? Por que não vai a júri? Porque não é um crime doloso contra a vida. Só vai a júri crime doloso contra a vida. E ele é por mais que ele tenha o dolo na sua primeira conduta, o dolo é voltado à lesão corporal. O dolo é voltado ao corpo. A culpa, ela é elemento subjetivo da morte. O resultado, morte, é só a título de culpa. Por isso, dolo mais culpa para ter dolo. Ok? Da leitura do parágrafo terceiro, vocês vão ver, ó. Se resulta a lesão corporal, que deixei grifado propositadamente, se resulta em morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, então quando ele não quer o resultado, o que é? Quando ele não quer o resultado, nós estamos falando que ele não tem dolo. Qual é o resultado? Morte. Se ele não quer o resultado, não tem dolo na morte. Dolo direto. Ele não quer o resultado. Perfeito? Continuando. Nem assume o risco de produzi-lo. Nem assume o risco de produzi-lo. Quando ele assume o risco de produzir, isso é o quê? Dolo eventual, lembra? É o desprezo pelo resultado. Se acontecer, se dane, perdão do termo. Se acontecer, não tem problema nenhum. Eu desprezo a possibilidade de ocorrência daquele resultado, dolo eventual. Nós estamos falando aqui que ele não quer o resultado. Lembre-se que o resultado é morte. Deixa a morte lá em cima, né? Eu lembro lá do desenho em quadrinhos, lá, a morte, lá, com a sua foice, a sua capa aqui, né? Então vamos lá, morte. Quando ele não quer a morte, resultado, não quer a morte, dolo direto para a morte, e não assume o risco de produzir ela, mas ela aconteceu, professor? Sim, ela aconteceu como? Volta lá, ela aconteceu como? Ela aconteceu seguida de uma lesão. Então ela aconteceu como? Ela aconteceu a título de culpa. Ela aconteceu a título de culpa. Mas ele teve dolo no começo, no início, que era na lesão. Então ele teve dolo e o resultado, culpa. Se eu somar dolo mais culpa, vira préter-dolo, ok? Ou préter-intencional. Por isso aquela ideia lá do homicídio préter-intencional. Perfeito, queridos? Continuando, então ele tem uma pena bem maior, tá vendo? De 4 a 12 anos é uma pena bastante grave. E não cabe tentativa, em hipótese nenhuma, né? Porque a tentativa demandaria intenção. Todo crime que é qualificado pelo resultado, ele só vai existir se o resultado acontecer. Se morreu, existe o parágrafo terceiro. Se não morreu, ele vira uma lesão corporal, qualquer que seja ela. É bastante comum num júri, eventualmente, se vocês tiverem a oportunidade de assistir, é bastante comum num júri lá a gente ter uma lesão corporal seguida de morte, sendo tratada como tese alternativa da defesa para desclassificar a conduta. Então houve uma briga, talvez a pessoa acabou morrendo naquelas lesões. E aí o advogado, como tese defensiva, não necessariamente, mas pode, como tese defensiva, tentar tirar de homicídio para lesão corporal seguida de morte. Diz, olha, eu não quis matar, eu quis machucar, mas acabou levando à morte, né, por não tomei os cuidados devidos, sei lá, dei um soco na pessoa, a pessoa se desequilibrou, caiu, bateu a cabeça no chão e morreu. Eu não queria matar a pessoa, dei um soco na pessoa. Mas esse soco foi a causa da morte dela. A lesão corporal proveniente do soco foi a causa, o resultado morte foi a causa do resultado morte. Então nós temos lesão corporal com resultado morte. E aí se usa isso talvez num júri como tese alternativa. Ok? No parágrafo 4 aqui, o parágrafo 4 basicamente é só leitura, tá? Como eu já disse a vocês, nós temos lá, ó, se o agente comete crime impelido motivo de relevante valor social ou relevante valor moral. Então vamos lá, o que seria? Seria um homicídio, uma lesão corporal privilegiada, que é igual do homicídio privilegiado. Ou seja, se eu quero causar uma lesão naquela pessoa, mas eu acabei agindo por um relevante valor moral, puxa, é aquele cara que agrediu a minha filha, aquele cara que causou um dano a um parente muito querido, e eu perdi a cabeça, acabei indo lá e batendo naquela pessoa. Então eu causei as lesões naquela pessoa,
por um relevante valor moral, ou às vezes relevante valor social, né? E a terceira hipótese aqui, sobre o domínio da violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Então, o que seria isso? Aqui essa parte grifada. O que seria isso? Logo em seguida a injusta provocação da vítima. Primeiro, a provocação da vítima. E logo após, num momento muito próximo, né? Lembre-se que eu não posso ter um espaçamento de tempo muito alargado aqui. Eu tenho que ter em continente. Lembre-se que é o vulcão em erupção. Eu recebo uma provocação que é o estopim para que eu exploda, para que o meu vulcão exploda, entre em erupção. E aí, quando eu entrar em erupção, eu tenho a chamada violenta emoção. Violenta emoção é aquela que é o branco, lembra-se? Puxa, eu não sei o que eu fiz, eu perdi a cabeça naquele momento. Esse é o que a gente tem chamado aqui de violenta emoção. Então, nesses casos de privilégio da conduta, seja por relevante valor social, seja por relevante valor moral, seja pela injusta provocação, logo em seguida do domínio da violenta emoção aqui, há a possibilidade, o juiz vai poder, lembre-se, deve, né? Pode-se, leia-se deve, por ser um direito do acusado, deve reduzir a pena de 1/6 a 1/3, ok? E aí esse quanto é o juiz que vai valorar na hora da dosimetria penal, atendendo os critérios do sistema trifásico previsto no nosso código, ok? Vamos continuar aqui o parágrafo 5º, substituição de pena. Então, uma leitura bem simples. O juiz, não sendo grave as lesões, ou seja, sendo lesões leves, pode ainda substituir a pena de detenção pela de multa. Eu peço que desprezem aqui esse pedaço aqui, que isso não tem. Isso é só na internet, mesmo se vocês olharem qualquer código penal atualizado, não tem isso, isso é uma outra regra. Então, quando o juiz pode substituir a pena? Quando? Inciso 1º, qual é a primeira hipótese? Se ocorrer qualquer das hipóteses do parágrafo anterior. Qual é o parágrafo anterior? É o privilégio. Violenta emoção, logo em seguida a justa provocação da vítima, relevante valor moral ou relevante valor social. Então, se acontecer qualquer das hipóteses do privilégio da lesão corporal, o juiz pode substituir por pena de multa apenas. Tirar a pena restritiva de liberdade, que seria a detenção, pena de multa. Ou ainda, se são lesões recíprocas. Vamos pensar ali duas pessoas lutando. Quando eu tenho duas pessoas lutando ali, né, há uma luta, então são lesões recíprocas, o juiz pode aplicar apenas a pena de multa, ok? Dando continuidade aí, e com perdão se me acelera um pouco aqui, dando continuidade à lesão corporal culposa, já tratamos mais no início, né? É aquela lesão que o elemento subjetivo é a culpa e tem uma pena bastante reduzida. Só fica uma ressalva aqui. Quando eu falo em lesão corporal culposa, não importa o resultado que teve. Pode ser um resultado gravíssimo, pode ser qualquer das hipóteses daquelas do parágrafo 1º e parágrafo 2º lá da lesão corporal. Por exemplo, capacidade permanente de trabalho, deficiência, debilidade permanente de membro, sentido função, até um aborto, por exemplo. Qualquer dessas hipóteses são resultados. Mesmo que aconteçam esses resultados, se for consequência, resultado de uma conduta culposa, a pena ou a classificação, a conduta criminosa da conduta dele seria esta daqui. Lesão culposa, apenas com a pena de 2 meses a 1 ano, ok? Não importa o resultado, porque lá aqueles resultados, vamos chamar a atenção de novo, vou voltar aqui, esses resultados aqui do parágrafo 1º, parágrafo 2º aqui, né? Estes resultados, eles são a título de dolo, e aqui nós estamos falando de culpa, perfeito? O parágrafo 7º, ele vai falar, aumenta-se a pena de 1/3 se ocorrer qualquer das hipóteses do parágrafo 4º e do parágrafo 6º do 121. Qual é o parágrafo 4º e o parágrafo 6º do 121? Vamos ver se me permite aqui, vou voltar bem rapidinho. Parágrafo 4º do 121, ele vai tratar homicídio culposo, a pena aumenta de 1/3, que é o mesmo aumento lá do 129, se resultar de inobservância de regra técnica, profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências de seus atos, ou foge para evitar prisão em flagrante. Perfeito? E se for doloso, aplica aumento de pena de 1/3 também, se a vítima for menor de 14 ou maior de 60 anos. Ok? E ainda, ele fala que aumenta a pena se for praticado por milícia privada sob pretexto de prestação de serviço de segurança ou grupo de extermínio. Infelizmente, a realidade em algumas cidades do nosso
Brasil, né, nós temos lá as milícias privadas, aquelas que supostamente elas prestam serviços de segurança, de proteção para a sociedade. E, na verdade, é uma milícia, né? Ela é montada para levar o terror, para levar o medo para a sociedade, e a sociedade é obrigada a contribuir financeiramente, muitas vezes com eles, e isso seria a chamada milícia, né? E esta milícia, ou o grupo de extermínio, se acabar causando uma lesão corporal em alguém, vamos voltar agora na lesão corporal, se for uma milícia, se for um grupo de extermínio que causar uma lesão corporal em alguém, eu vou ter aqui o aumento da pena de 1/3 em qualquer hipótese das lesões corporais que eu estiver trabalhando aqui. Pode ser uma lesão, por exemplo, aqui gravíssima, que eu tenho a pena de 2 a 8, e se foi cometido mediante milícia privada, aumenta mais 1/3 da pena. Ok? Parágrafo 8º. Parágrafo 8º ele vai falar, aplica-se a lesão culposa ao parágrafo 5º do 121. O que é o parágrafo 5º do 121? Vou me permitir voltar aqui também no 121, no parágrafo 5º, só para fazer uma lembrança, refrescar a memória de vocês. Então, no parágrafo 5º ele diz, na hipótese de homicídio culposo, por óbvio que ele está se remetendo lá pela lesão corporal, então nós estamos falando agora, na hipótese de lesão culposa, o juiz pode deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção se torna desnecessária. Então, lembre, esse é aquele exemplo do pai que acaba esquecendo, pai, mãe acaba esquecendo o filho no carro e a criança morre asfixiada, por exemplo, ou acaba na garagem manobrando o carro e atropelando a criança, o filho, o primo, o sobrinho, sei lá. Né? E aí, como nós estamos falando de lesão corporal, então, atropelou a criança, ela machucou a criança. Então, é tão grave essa sanção, é tão desmotivadora e tão acoitadora do sujeito ativo do crime ali, do pai, do tio, que é desnecessário aplicar a pena. É desnecessário mostrar uma punição para aquele pai, para aquele tio, para aquela pessoa. Né? Por quê? Porque ela já foi tão grave a ponto de acoitá-lo, de sujeitá-lo a esse sofrimento. Portanto, a pena se torna desnecessária, ela perde o seu caráter. O que o juiz pode fazer nesses casos? Então, aplicar o perdão judicial. Lembre-se que o perdão judicial é uma causa extintiva de punibilidade. Né? É crime, é fato típico, fato antijurídico, culpável. Tomem cuidado com isso, é crime. O tio, lá, o pai que atropelou a criança, machucou a criança, ele cometeu um crime, ele cometeu uma lesão corporal, mas ele não será punido por isso em face do perdão judicial previsto aqui no parágrafo 5º. Tudo bem? E finalmente chegamos aqui à violência doméstica. Né? Eu tentando aí trazer a aula dentro de 1 hora e 10 aí no máximo, acredito que vão conseguir, estamos com 58 minutos aí de aula. Então vamos lá. Para não ficar muito pesado para vocês, essa é a minha intenção. Tá? Vamos falar dessa violência doméstica. Né? Eu quero relembrar o que falei mais no início da aula, não é Lei Maria da Penha, é artigo 129, está lá claramente disposto 129, parágrafo 9º. E ele vai dizer que se acontecer uma lesão corporal por força das alterações trazidas pela Lei Maria da Penha, isso sim, isso é muito correto. Mas, se acontecer uma lesão corporal, que ela ocorra no ambiente doméstico de coabitação e hospitalidade, nós temos a chamada lesão corporal doméstica. Vamos lá. Ela é mais ampla que a própria lesão corporal, perdão, ela é mais ampla que o próprio escopo da legislação Maria da Penha, que é a 11.340 aqui, né? Então ele diz assim, veja que a redação do parágrafo 9. Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou ainda prevalecentes de agentes das relações domésticas de coabitação ou de hospitalidade, nós temos uma pena de 3 meses a 3 anos. Veja, vou voltar lá no caput do artigo. O caput nós temos uma lesão leve de 3 meses a 1 ano. Agora, se essa lesão leve acontecer no âmbito doméstico, de coabitação, contra ascendente, contra descendente, veja que é bastante amplo, ele vai ter uma pena de 3 meses a 3 anos. Então, ele amplia a quantidade de pena, ele amplia a pena máxima, uma vez que ela ocorre dentro do âmbito doméstico.
uma vez que ela ocorre dentro daquelas relações de hospitalidade, de coabitação, contra ascendente, contra descendente, contra cônjuge, contra companheiros, né? Não importa a orientação sexual, nós temos aqui uma violência doméstica. Aqui, ó, o companheiro foi uma alteração bastante feliz na legislação. Com quem tem convivido, tenha convivido, né? Ou prevalecendo dessas relações domésticas, ok? Aí nós temos lá, finalmente, parágrafo 10º. Nos casos previstos nos parágrafos 1º a 3º desse artigo, vou voltar, 1º a 3º desse artigo, o que é? Primeiro, lesão grave. Segundo, lesão gravíssima. E terceiro, lesão seguida de morte. Então, o parágrafo 10º vai dizer assim, nestes três hipóteses, lesão grave, lesão gravíssima e lesão seguida de morte, se as circunstâncias são as indicadas no parágrafo 9º, aumenta 1/3 de pena. Ou seja, se a situação de violência doméstica, aumenta. Tá? Então, qual que é a ideia aqui? Ele diz assim, se eu tenho uma lesão corporal grave, se eu tenho uma lesão corporal gravíssima, se eu tenho uma lesão corporal seguida de morte, do parágrafo 3º, desde que essas lesões ocorram no âmbito do parágrafo 9º, ou seja, uma violência doméstica dentro do contra ascendente, contra descendente, companheiros, quem tem convivido, relação de hospitalidade, relações domésticas, se for neste ambiente, eu tenho ainda mais 1/3 de aumento de pena. Perfeito? Então vamos pegar uma lesão seguida de morte, só para usar como a título de exemplo, que é o parágrafo 3º. Lesão seguida de morte tem de 4 a 12 anos. Aí eu vou aplicar, por força do parágrafo 10º, se for dentro do âmbito doméstico, mais 1/3 de pena de aumento. Então, eu vou lá, na hora da dosimetria penal, lembra? Lá na primeira fase eu vou fixar pelo parágrafo 3º, que é seguida de morte, de 4 a 10 anos, e daí lá na terceira fase da dosimetria eu vou ter uma causa especial de aumento de pena, qual seja, o parágrafo 10º do mesmo artigo 129, ou seja, aumento de mais 1/3. Aqui, de mais 1/3 da pena. Beleza? Ainda, parágrafo 11º diz, na hipótese do parágrafo 9º, ou seja, na hipótese de violência doméstica, troquem parágrafo 9º por violência doméstica, né? Que é para lembrar toda essa redação aqui, tá? Não esqueça, toda essa redação. Então, na hipótese do parágrafo 9º, da violência doméstica, a pena ainda aumenta de 1/3 se o crime for cometido contra a pessoa portadora de deficiência. Então, portador de deficiência, está aqui. Qual é essa deficiência? Essa deficiência, qualquer que seja ela, seja deficiência mental, seja deficiência física, qualquer das limitações físicas. Ok? Então, se for contra pessoas com deficiência, mais um aumento de 1/3 ainda. E, finalmente, no parágrafo 12º, o último, ele vai dizer assim, se a lesão for praticada contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição, integrantes do sistema prisional e força nacional de segurança pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra o cônjuge, contra o companheiro, ou parente consanguíneo até 3º grau, em razão dessa condição, a pena aumenta de 1 a 2/3. Vejam só. Eu grifei aqui em razão desta condição. Vejam só, são aquelas pessoas ligadas à segurança pública, lá no 142 e 144 da Constituição Federal, vocês vão ver isso lá claramente. Agência de segurança pública, polícia militar, polícia federal, polícia civil, agências penitenciárias, guarda municipal, força nacional, diretores de presídios penitenciários, casas de custódia, e parentes, e aí é interessante que é os cônjuges ou companheiros e até parentes de 3º grau, é estendido até parentes de 3º grau. Se sofrerem lesões corporais destas pessoas, seja as titulares desta condição, e os seus companheiro, cônjuge ou parente até 3º grau, se sofrer lesão corporal, eu tenho um aumento de até 2/3 da pena. Olha lá, eu tenho um aumento de até 2/3, de 1 a 2/3. Desde que seja em razão desta condição. Isso é importante, em razão dessa condição. Então, assim, aconteceu uma briga de bar, e acabei batendo, sei lá, a pessoa acabou agredindo um policial militar, que não estava de farda, que estava lá no bar, tomando a sua bebida, se divertindo no bar.
E houve essa briga, esse desentendimento, acabou batendo nesse policial. Vai ter um aumento de pena de 1 a 2 terços por ser policial? Não, aí não. Porque daí não entra o parágrafo 12º, uma vez que a lesão corporal não ocorreu em função, vou voltar lá, em função, em razão da condição. Não foi em razão dessa condição. Portanto, nós não temos aqui o aumento de pena. Só vai haver aumento de pena, seja contra as pessoas titulares desta benesse, seja contra o companheiro, cônjuge ou parente consanguíneo até 3º grau, desde que estas lesões foram em razão desta condição. Ok? Perfeito, queridos? Dúvidas, volto a frisar. Deixa lá embaixo, lá subscreve lá, o que vocês têm de dúvida lá, que eu vou respondê-las, tá? Com isso, a gente encerra o capítulo 2 e iniciaria a próxima aula agora, o capítulo 3, crimes da periclitação da vida e da saúde, que eu vou fazer uma outra aula, um outro vídeo gravado, vou postar aqui no meu canal também, para que vocês acompanhem essa aula, perfeito? Aqui foi a lesão corporal, ficamos por aqui. Peço para que curtam lá, deem um joinha lá, curtam, se inscrevam no canal, fica um pouco mais fácil de localizar depois para a gente acompanhar as nossas aulas, perfeito? Peço que deem um pouco de paciência aí para mim, peço desculpas da qualidade de vídeo, de forma de fala, é muito mais diferente quando nós estamos numa sala de aula e as pessoas indagando e nós discutimos a matéria, do que num monólogo aqui só eu falando sozinho, né? Mas é o que eu estou tentando nesse momento aí que a gente tá atravessando aí e logo vamos superar, é o que eu conseguiria atender vocês, ok? Fico à disposição, um grande abraço a todos, se ficar dúvida, deixa escrito ali ou me procure em outras plataformas aí que a gente possa voltar a conversar, tá certo, queridos? Beijo. Tudo de bom a todos.